Os recursos do planetário permitem a contemplação de um céu que muitos já esqueceram, repleto de estrelas, como se não existisse poluição atmosférica. Com o planetário podemos viajar no tempo e no espaço e observar o céu de nossos antepassados, bem como o que nossos descendentes observarão no futuro. Uma sessão especial como essa tem sido apresentada todos os meses no Planetário do Carmo. E nela mostramos ao vivo o que de interessante podemos observar no céu do dia da apresentação em São Paulo. E de alguma outra data e outro local a ser revelado durante a sessão. Já que não podemos apresentar essa sessão no céu lindo do Planetário do Carmo, vamos mostrar aqui, na sua tela mesmo, com o simulador Stellarium. Além de mostrar o céu, esta série de vídeos tem como objetivo falar sobre a vida das estrelas de acordo com a teoria da evolução estelar. Vamos voltar para São Paulo. Aqui no hemisfério sul não temos uma estrela polar visível a olho nu como no hemisfério norte. Para localizarmos os pontos cardeais, utilizamos o Cruzeiro do Sul. Medindo 4,5 vezes o madeiro maior, encontraremos o Polo Celeste Sul. Descendo ao horizonte, encontraremos o ponto cardeal sul. Atrás dele estará o ponto cardeal norte, à esquerda estará o leste e à direita estará o oeste, ou seja, aqui no sul podemos voltar à frente para o sul, para a nossa constelação típica. Observem que, apressando o tempo, vemos as estrelas circularem o nada. Conforme as partículas se dirigem ao centro do fragmento na nuvem, a temperatura aumenta devido à conversão de energia gravitacional em energia térmica. À medida em que a temperatura aumenta, as partículas de poeira vaporizam, moléculas se dissociam e os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, ou seja, ficam ionizados. A contração gravitacional da protoestrela libera energia luminosa, porém, inicialmente as partículas de poeira ao redor da protoestrela absorvem a radiação e reemitem na região infravermelha do espectro, uma luz que o ser humano não consegue enxergar sem instrumentos. Conforme a quantidade de poeira diminui, a protoestrela passa a ser observada também na região visível do espectro. No centro da protoestrela, a temperatura aumenta até atingir condições de fundir hidrogênio de forma autorregulada. Nesse ponto, a protoestrela passa a ser uma estrela. Entrou na sequência principal, assunto de um próximo vídeo. O tempo gasto na fase de protoestrela depende da massa do fragmento. Quanto menos massa, maior o tempo de protoestrela. Agora, respondendo à terceira pergunta do segundo vídeo, vamos falar sobre a quantidade de massa necessária para formar uma estrela. Para que a temperatura central seja tal que possibilite a fusão do hidrogênio, que é de aproximadamente 10 milhões de Kelvin, é necessário que a protoestrela tenha uma massa mínima. Se a massa for baixa, menor do que 8% da massa do Sol, a temperatura central da protoestrela não atingirá o limite mínimo para ocorrer fusão de hidrogênio de forma consistente. A pressão do gás para fora, devido apenas ao movimento das partículas, será capaz de impedir o avanço da contração gravitacional, e esse objeto se tornará uma anã marrom que se resfriará pela eternidade. Estrelas anãs marrons têm aproximadamente de 13 a 83 massas de Júpiter e não se sabe a quantidade certa de massa em anãs marrons na nossa galáxia. É possível que haja muito mais delas por aí do que conseguimos enxergar. Talvez vocês tenham se perguntado esse tempo todo, como foi que deduziram que essas nuvens são berçários de estrelas? E a resposta é, pela concentração de estrelas jovens nessas nuvens. Já que lá tem estrelas jovens, deve ser lá que elas nascem. Daí surge outra pergunta, como saber que as estrelas são jovens?
Essas questões serão abordadas ainda nesta série. No próximo vídeo, o assunto é: a estrela nasceu. E daí? Como ela se comporta nessa fase da vida? Até lá!